Então os irmãos tenham paciência comigo, que eu vou tentando me poupar, mas tentando me fazer ciente para toda a igreja, para todos os irmãos. Na semana retrasada, nós estamos fechando o mês hoje, e se Deus nos permitir, nós vamos concluir esse assunto hoje, esse aspecto de família, a partir da família de Noé. E na próxima semana a gente vai trazer uma outra abordagem também sobre família, mas dentro de outras perspectivas, dentro de outros textos, dentro de outra visão. Mas nós vamos continuar o assunto sobre família. Vai ter uma semana que a gente vai falar um pouco sobre temperamentos. Vai ter outra semana que vamos falar uma questão mais aguçada sobre o marido e mulher, essa relação de dois corpos com uma única cabeça, ou de um corpo com duas cabeças. Mas pastor, eu entendi sempre que o casamento tem uma cabeça só. Sim, partindo da perspectiva da liderança, sim, mas partindo da perspectiva da capacidade cognitiva, de raciocínio, de opinião, de visão, de falar, de pensar, eu tenho certeza que os irmãos que são casados aqui há 10, 20, 30 anos poderia muito bem me responder se a sua esposa pensa igual a você. Pensa? A sua esposa fala igual a você? O seu esposo, ele se comporta igualzinho a você? Então logo não é uma só cabeça no sentido de racionalidade. E é um grande desafio um único corpo conviver com duas cabeças. Vocês já leram alguma matéria ou já viram alguma reportagem sobre gêmeas que nasceram coladas no mesmo corpo, duas cabeças em um corpo só? Alguém já leu alguma matéria sobre isso? A figura do casamento é praticamente essa realidade. Mas como não é hoje nosso foco, a gente vai falar sobre isso nas doutrinas posteriores. Nós paramos na semana passada sobre o aspecto quando Noé havia passado 100 anos trabalhando para salvar a sua família. Prestemos atenção, irmãos, num detalhe que o escritor aos Hebreus menciona com muita clareza, que Noé preparou a arca com a intenção de salvar a sua própria casa, a sua própria família. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo de número 2, 3, versículo 20, nós lemos aqui na semana passada, Pedro fez questão de mostrar que o Senhor Deus, Ele usou a sua longanimidade, ou seja, a sua paciência, esperando 100 anos para que Noé conseguisse concluir a construção da arca, para posteriormente salvar a sua família. Eu disse aos irmãos aqui, há dias anteriores, que a intenção de Deus para com a humanidade, no contexto da época de Noé, era matá-los para ontem, porque a cólera de Deus estava implicitamente pronta para vir como juízo sobre todos os homens. No entanto, mesmo Deus querendo destruir a humanidade para ontem, porque o pecado subiu até as narinas de Deus, mas o Senhor foi longânimo, o Senhor suportou esperar 100 anos para poder matar aquela humanidade que Ele queria matar para ontem. E a pergunta que fica para nós é: pastor, se Deus queria matar esse povo para ontem, por que é que Deus esperou 100 anos para poder matar? Simples, porque Deus foi paciente com a humanidade, com a limitação do nosso irmão Noé. Se Noé fosse Deus, Noé construiria a arca no mesmo dia que Deus pediu. Tudo estava pronto, todo mundo entra, vem o dilúvio, mata todo mundo. Mas como Noé não é Deus, como Noé é humano,
tem as suas limitações, ele precisou de 100 anos para poder concluir aquele mega projeto de construir aquela gigantesca arca, que eu dei as medidas para os irmãos terem noção aqui, que era uma arca muito grande, gigante. Então ele precisou de 100 anos para trabalhar. Detalhe, é que no período da construção da arca, Noé teve a graça de Deus de conseguir envolver no trabalho os seus 3 filhos, as suas 3 noras, a sua própria esposa, e há quase que um consenso entre os historiadores que o próprio avô de Noé também tenha participado da construção da arca e tenha morrido alguns poucos anos antes do dilúvio vir à tona. Por isso que ele não entra na arca para ser salvo. Anos antes do dilúvio vir à tona, o seu pai, o seu avô, eles falecem, e por isso que não entram na arca. Mas o fato é que ele conseguiu chamar a família, envolver a família na obra de Deus. E enquanto Noé, durante 100 anos, pregava a palavra da destruição da humanidade, convertam-se, arrependam-se, enquanto ele pregava, ele envolvia a sua família na obra de Deus. Isso é um fato para nós, da importância que nós devemos levar de conseguir envolver a nossa família na obra de Deus. Não é apenas fazer a obra de Deus e cada um por si e Deus por todos. Isso não é um princípio de família. O princípio de família não é você mandar os filhos para a escola bíblica, como diz aquele jargão antigo nosso, mas é você ir com eles. Ou seja, a ideia é você conseguir se envolver no trabalho e envolver a sua família naquela obra. Citamos aqui para os irmãos que enquanto Noé fazia a arca, que era a obra de Deus, e pregava a mensagem para a humanidade, ele nunca se deteve a estar falando mal da obra de Deus enquanto fazia a obra de Deus. E é um grande problema moderno hoje, é quando pessoas se envolvem na obra de Deus, mas enquanto se envolvem na obra de Deus, vivem a vida falando da obra que estão realizando. E aí os filhos estão escutando, as noras estão ouvindo, aqueles que estão próximo de nós, que fazem parte da nossa família, estão escutando. E isso vai marcando, isso vai modelando o comportamento, vai forjando o caráter daquela pessoa. Então Noé consegue levar a família para a obra, porque enquanto ele fazia a obra, ele não falava daquela obra. 100 anos depois, Noé está agora com 600 anos de idade. Ele começa a construir a arca com 500 anos, e agora ele tem 600 anos de idade, quando ele consegue, com a graça de Deus, construir aquela grande arca. Agora, escute bem, há um pensamento de algumas pessoas, às vezes acontece muito por parte do jovem, do adolescente: o meu pai é crente, a minha mãe é crente, é serva de Deus, é homem de Deus, então eu estou salvo, porque eu vou no pacote. Está aí a figura de Noé. Noé era homem de Deus, era salvo, e a família foi no pacote. É preciso compreender que, do ponto de vista da salvação, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só existe uma pessoa que vai dar conta dela própria e de outras pessoas, que é o pastor. A Bíblia diz que o pastor dará conta dele e do rebanho que ele estava apacentando. Por isso que a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas do ponto de vista individual de cada um dos irmãos vai dar conta de si próprio a Deus. Por isso que essa preocupação exagerada com a vida do outro, com o comportamento do outro, com a conduta do outro, isso é tudo perca de tempo, porque no final das contas, diante do tribunal de Cristo, diante do grande trono de Deus, a gente vai dar conta da nossa própria vida, da nossa própria existência, da maneira pela qual nós vivemos na terra. Vocês devem lembrar melhor do que eu, que em uma certa ocasião Jesus disse: 2 estarão deitados numa cama, e no momento do arrebatamento, um será tomado e o outro será deixado. Presta atenção, o que é que Jesus está tratando? Jesus está falando sobre a realidade do arrebatamento, e
em contrapartida está falando sobre a responsabilidade subjetiva e individual de cada um. O marido não vai dar conta da mulher, a mulher não vai dar conta do marido, porque o homem pode ser muito homem de Deus e a mulher não, ou o inverso, a mulher ser muito mulher de Deus e o homem não ser. Mas no momento do arrebatamento, cada um dará conta de si próprio a Deus. A figura de linguagem que Jesus está se utilizando é para nos mostrar exatamente a possibilidade de lares que estavam tão divididos e tão desestruturados no tocante à unidade da fé, que quando Jesus voltar, nem todos os componentes daquela casa serão arrebatados. Vocês devem se lembrar melhor do que eu, que Jesus, falando sobre a importância de ouvir a palavra e praticar a palavra, ele disse que era semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Quando a chuva desceu, quando os rios transbordaram, quando o vento soprou, a casa desmoronou, porque não tinha fundamentação na palavra. Pasmem todos nós esta noite, que há uma realidade no nosso tempo, em que lares estão estruturados por cômodos. Entenda a linguagem que eu estou falando. Existem lares que o quarto do casal está muito bem fundamentado na palavra, mas o quarto dos filhos não está bem fundamentado na palavra, mas o terraço não está bem fundamentado na palavra, a cozinha da casa não está bem fundamentada na palavra. Em outros aspectos, o quarto dos filhos está muito bem fundamentado na palavra, mas o quarto do casal não está bem fundamentado na palavra. O que se percebe nessa perspectiva é que há uma possibilidade de lares estarem estruturados de maneira parcial e não de maneira plena, de maneira completa. Por isso a importância na figura de Noé de envolver na obra de Deus não apenas a esposa, de envolver na obra de Deus não apenas os filhos, de envolver na obra de Deus não apenas as noras, mas envolveu o próprio pai Lameque, envolveu o próprio avô, envolveu as suas próprias noras, ou seja, ele envolve toda a sua casa na expectativa, como diz o escritor aos Hebreus, de salvar toda a sua casa e toda a sua família. Agora escute-me bem, essa perspectiva de salvar a casa, ela é do ponto de vista daquilo que eu faço para influenciar positivamente. No entanto, a responsabilidade, como disse agora há pouco, é que cada um dará conta de si próprio ao próprio Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 14, nós temos aqui uma expressão bastante interessante no que diz respeito à individualidade da prestação de contas para com Deus em relação à salvação da nossa própria alma. Ezequiel capítulo 14, versículo também de número 14, o texto diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha para cá, olha o que o profeta Ezequiel está mencionando. Se em uma cidade houvessem três homens justos, do caráter, do perfil de Noé, de Daniel e Jó, está escrito que eles pela sua justiça livrariam apenas a sua própria alma. O que é isso, pastor? Noé não vai prestar contas a Deus da salvação da esposa. O nosso irmão Daniel, ele não vai prestar contas a Deus do seu pai, ou do seu filho, ou da sua filha. A responsabilidade é individualizada. Entretanto, é preciso perceber a importância que há sobre nós de fazermos o nosso papel de influenciar através da palavra verbalizada e através do meu estilo comportamental
padrão de vida. Lembrem-se do que falamos aqui na primeira doutrina: o meu comportamento modela o comportamento dos meus filhos, o meu comportamento modela o comportamento daqueles que estão perto de mim. Aí o profeta diz que pela justiça deles, eles conseguiriam salvar apenas a sua própria alma. Está com a Bíblia aberta? Versículo de número 16, olha o que ele continua dizendo: ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Olha que contrassenso, que coisa interessante. Mesmo com todo o padrão de justiça, de presença de Deus, de estar no altar de Deus, Ezequiel é contundente quando diz: a santidade deles, a justiça deles, o padrão de vida deles era incapaz de salvar os próprios filhos. Ele tem responsabilidade de pregar para a família dele, ele tem responsabilidade de tentar levar os filhos e a família para dentro da arca. No entanto, ele não pode levar ninguém à força. Ele pode pregar com a palavra, ele pode pregar com comportamento, mas no final de tudo, quem vai decidir se entra ou não na arca é aquele ouvinte que está ouvindo a palavra. No entanto, como Deus disse lá ao atalaia: a tua alma você livrou, porque você fez a sua parte como homem de Deus, como mulher de Deus, como exemplo a ser seguido. Mas ele continua ainda, no versículo 18, ele diz assim: ainda que aqueles 3 homens estivessem vivos nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos e nem filhas livrariam, mas eles apenas ficariam livres. Versículo 20: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. O que é que o texto quer nos mostrar? O texto nos mostra que, embora nós tenhamos a responsabilidade de conduzir a família para o caminho do altar, na prestação de contas final, cada um dará conta de si próprio ao próprio Deus. Graças a Deus que Noé, ele teve a graça divina de forjar o caráter dos filhos com a sua vida, com o seu comportamento, e no final da história colocar toda a sua casa dentro da arca e livrá-los do grande embate, da grande mortandade que assolou toda a terra quando o dilúvio veio à tona. Mas nós percebemos e falamos aqui na semana passada, quando a arca é concluída, quando Noé conclui aquela grande obra, tudo quanto Noé fez, ele fez debaixo da orientação divina. O material utilizado, a madeira utilizada, o betume na madeira, todas as coisas foram feitas debaixo da orientação divina. E nos mostra, através desta atitude, o próprio Noé, que uma casa, para estar abençoada, próspera, ela precisa observar os ditames da palavra de Deus. Na minha casa, quem deve ter a palavra de superioridade é o próprio Deus. A orientação maior, a regra de fé da nossa vida, que trará a bênção de Deus para a nossa casa, é a sua própria palavra. Portanto, após Noé fazer toda aquela construção mediante as orientações da palavra de Deus, é interessante que até para entrar na arca, Noé esperou Deus falar. Noé esperou a orientação divina. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 7, e no versículo 1, vai nos mostrar exatamente que até para entrar na arca com a família, Noé esperou que Deus falasse com ele. Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Olha para cá, depois de 100 anos envolvidos em uma grande obra, com a ânsia na alma de salvar a própria família, Noé,
ele tinha convicções plenas de que Deus mandaria o dilúvio e que toda a humanidade morreria afogada. Ele está labutando durante muito tempo para impedir que a sua própria família morra. E agora que a arca foi concluída, veio a palavra de Deus para Noé dizendo: entra na arca com a tua própria casa. Depois de receber essa orientação, Noé vai entrar na arca. E aí vai acontecer o que eu terminei na doutrina anterior, para nós começarmos hoje o assunto. Quando Noé, ele ouve a palavra de Deus e vai entrar na arca, o cenário que ocorre não é um cenário que eu já escutei, e certamente muitos de nós já escutamos, que começou a chover, a água começou a cair, e Noé foi correndo para dentro da arca, com os filhos, com as noras, com a esposa, com os animais, e a multidão foi correndo também, porque já viu a chuva caindo, e nunca havia chovido na terra. Era algo inusitado, que nunca havia ocorrido, nunca tinha chovido na face da terra. E algumas pessoas pregam que quando começou a chover, a humanidade caiu em si, perceberam que era um fato, que era verdade o que Noé estava pregando, correram para a arca, começaram a bater na porta, e Noé não conseguia mais abrir, porque Deus havia fechado por fora. Mas não foi assim que aconteceu. Quando a palavra de Deus veio para Noé entrar na arca, ele entrou com a sua família, e depois que eles entraram, eles passaram alguns dias lá dentro, e esses dias que eles passaram lá dentro, não choveu, não caiu chuva, não caiu nem orvalho. As pessoas ficaram perplexas, e a própria família começaram talvez agora um questionamento: cadê o dilúvio? Cadê a chuva? Está com a Bíblia aberta? Gênesis capítulo 7, versículos de número 7 a 10, vai nos mostrar exatamente essa verdade. Perceba o que diz o texto, versículo 7: e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Versículo 10: e aconteceu que, passado 7 dias, repete comigo, 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha para cá, isso é muito interessante. Noé, com 600 anos de idade, depois de 100 anos de trabalho, colocou a família para dentro da arca, e ficaram lá dentro, esperando o que Deus havia falado. As 24 primeiras horas do dia passaram, e a expectativa era: cadê a chuva? Cadê o dilúvio? Cadê as chuvas torrenciais que Deus falou que mandaria? E quem é que está lá dentro da arca? Está os 3 filhos, as 3 noras e a sua esposa. Eu disse aos irmãos aqui há dias anteriores, eu até tento entender o porquê que Noé permaneceu lá dentro. Noé permaneceu lá dentro porque ele acreditava piamente na voz que havia falado com ele, mesmo porque ele tinha um histórico de espiritualidade na sua casa. Lembremos-nos do seu bisavô Enoque, do seu avô Matusalém, do seu pai Lameque. Foram homens de Deus que forjaram o caráter de Noé e também a sua espiritualidade. Então Noé está lá dentro convicto: mais cedo ou mais tarde o dilúvio vai vir à tona, porque eu sei a voz que falou comigo, eu conheço a voz do meu Deus. Mas o que me deixa impressionado, ao ponto de questionar, indagar e tentar buscar entender, é como foi que as 3 noras, que os 3 filhos e a própria mulher permaneceram lá dentro, depois de 24 horas, olhando pela janelinha, e não caía chuva, não caía orvalho, não caía nada.
não bastasse nunca ter chovido na terra, Noé tem 600 anos de idade. A pergunta que eu faço para toda a igreja aqui essa noite é essa: o que foi que levou os filhos, as noras e a própria mulher a permanecerem lá dentro da arca, num calor terrível, com tantos animais lá dentro, fazendo todas as suas necessidades físicas lá? O cheiro não era bom, o ambiente não era confortável, não era bom estar ali dentro. E a minha pergunta é: o que foi que levou as noras, os filhos e a mulher a permanecerem lá dentro, se não tinha chuva lá fora? Passou o primeiro dia, chegou o segundo dia, e a expectativa era dar uma olhada pela janela e ver se tem água. Não tinha água, não tinha orvalho. Passou o terceiro dia, passou o quarto dia. Qual a compreensão que nós temos, que o texto pode nos levar a conjecturar e a imaginar? É que a população da época, alguns, aqueles que gostam de zombar da fé, aqueles que não acreditam naquilo que a gente acredita, deveriam estar em volta da arca, gritando lá de fora: bando de louco, bando de maluco, não está vendo que esse velho está caduca da cabeça? 600 anos, que negócio é esse de chuva? Não existe chuva, nunca caiu chuva, vocês vão morrer aí dentro de fome, saiam daí, bando de atrasado, bando de retrógrado, vocês estão loucos. As filhas estão ouvindo, os filhos estão ouvindo, as noras estão escutando, a esposa está ouvindo. E vocês sabem que uma palavra dita, quando entra no coração, ela desestrutura, desestabiliza, ela mexe com o emocional, ela mexe até com a nossa fé. Já parou para perceber? Palavras malditas que você escutou já levaram você a duvidar de algumas coisas. E eu fico pensando, por que é que os filhos não passaram a duvidar? Por que é que as noras não disseram para os esposos: fica aí que eu vou me embora, vocês estão tudo louco? Por que é que a própria esposa não resolve ir embora? Passa o quarto dia, passa o quinto dia, passa o sexto dia. Você sabe o que é 6 dias dentro da arca e não cai nenhuma gota lá fora, e a população gritando: bando de louco, bando de atrasado, tudo pneu da cabeça, saiam daí. A pergunta que eu compartilho com a igreja aqui essa noite é: o que foi que levou aquela família a permanecer na arca, mesmo sem ter chuva do lado de fora? E eu respondo a todos os senhores e senhoras essa noite: o que os mantinha ali dentro era a experiência de vida, porque viveram 600 anos com Noé. Eles conheciam o caráter de Noé, eles conheciam a personalidade de Noé, eles conheciam a espiritualidade não apenas de Noé, mas do pai de Noé, do avô de Noé, do bisavô de Noé, que foi perpassando para ele. Como diz Paulo a Timóteo: a fé que habita em você, Timóteo, ela não veio do céu diretamente para você, ela primeiro habitou na tua avó Lloyd, depois na tua mãe Eunice, e perpassou para você. Portanto, Paulo declara: eu entendo, eu assevero e digo com veemência que a fé que habita em você, Timóteo, não é fingida, não é mapeada, não é algo mentiroso, é real, é de Deus. Essa família de Noé que permanece na arca 7 dias sem ter água lá fora, estão gritando nas entrelinhas da Bíblia: a fé que habita no meu pai Noé também não é fingida, é a mesma espiritualidade do seu pai Lameque, do seu avô Matusalém, do seu bisavô Enoque. Nós sabemos que ele é homem de Deus, nós sabemos que ele é um homem de altar. Escute-me, por favor. O que fica para nós é que esta noite, mediante a esse retrato, é um pensamento, e o pensamento é esse: será que a sua experiência
espiritualidade. Se transporte para a arca agora. Vamos tirar Noé de dentro da arca. Vamos colocar você, cidadão, dentro da arca. Se imagine você lá dentro da arca. E a reflexão para nós é essa: será que o nível de espiritualidade que você tem, será que o nível de espiritualidade que nós temos seria capaz de manter a tua esposa dentro da arca durante 7 dias, mesmo sem ter chuva sobre a terra? Será que a espiritualidade que você tem seria capaz de manter os teus filhos dentro da arca, mesmo sem ter chuva lá dentro? Ou em contrapartida, será que nós teríamos alguém, infelizmente, que o filho poderia dizer: pastor, se eu entrasse lá dentro com meu pai, depois de 1 hora, se não caísse chuva, eu já bati em retirada? Teria outras pessoas que até declarariam: pastor, entrar com meu pai dentro da arca, eu só entrava depois que a chuva caísse, eu jamais entraria antes da chuva cair. Mas a família de Noé não, ela vai cegamente, ela crê cegamente, ela entra na arca e não depende de sinal visível, ela não depende de sinal fixo, que possa ser enxergado aos olhos materiais. Ela crê. Por que é que ela crê? Porque ela sabe que na casa dela habita um homem de Deus de oração, que fala com Deus, que Deus fala com ele, que transpira espiritualidade, que é exemplo dos fiéis, e que por onde passa as pessoas declaram: aquilo é um homem de Deus. Levante a sua mão para o céu, por favor. Dá um toque no irmão e pergunta assim para ele: como é que está a sua espiritualidade? Pergunte para o irmão do outro lado: a sua espiritualidade leva alguém para dentro da arca? Além disso, será que a nossa espiritualidade, além de levar as pessoas para dentro da arca, ela é capaz de manter as pessoas lá dentro, mesmo faltando os sinais físicos visíveis? Deus quer salvar a sua família. Diga: eu creio. Levante a mão para você, diga comigo: Deus quer salvar a minha família. Bote a mão no ombro do seu irmão e diga assim para ele: por favor. E o instrumento que Deus quer usar para salvar a sua família é você mesmo. Pode não ter muita expressão, mas quando os filhos olhavam, sair? Louco é quem está gritando lá fora para a gente sair. Eu só saio daqui quando o dilúvio cair, todo mundo morrer, porque eu conheço meu pai e eu sei que ele é homem de Deus. E aí a pergunta que não quer calar: como é que você é conhecido dentro de casa? Não, a pergunta não é como você é conhecido na igreja, porque na igreja todo mundo é crente, na igreja todo mundo veste paletó e gravata, na igreja, no templo, todo mundo bota a roupa lá no pé, o cabelo está com cocó, está tudo certinho, está tudo dentro do padrão social estabelecido, tudo nos ditames. Agora, e lá dentro de casa, como é que é conhecido? Será que você é conhecido dentro de casa como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem de Deus, como moça de Deus? Ou será que nós vivemos ainda aquele tempo em que um dia a professora na sala de aula perguntou: alguém aqui conhece o inferno? Para uma sala de crianças entre 5 a 10 anos, e o menino levantou a mão dizendo que sabia, que conhecia o inferno. A professora ficou: mas como é que pode? Era uma pergunta figurada. E você conhece o inferno? Como é que é isso? O menino respondeu: eu conheço o inferno, tia, e eu vivo dentro desse inferno 24 horas por dia. E eu disse: como assim? Disse: o inferno é lá na minha casa, porque lá na minha casa o meu pai é destruidor de tudo, é grosso, é estúpido. Na igreja ele é uma bênção, sabe, tia? Ele vai bonitinho, vai arrumado, ele prega bonito, tem uma oratória, olha, que causa impressão para todo mundo. Ele canta, tem um vozeirão, é um baixo, tem um tenor. Agora, titia, quando chega em casa, é mal educado, é grosso, é estúpido, não é gentleman, não é um cavalheiro, não é nada disso. Ele é totalmente o avesso daquilo que ele é dentro do templo. Meu amado, pelo
pelo amor de Deus, entenda o que eu vou lhe dizer. Evangelho não é uma maquiagem ou uma maquiagem que a gente coloca quando entra no templo e quando vai embora a gente tira a roupa, a gente tira a capa. Não, evangelho é estilo de vida, evangelho é comportamento diário. E eu vou repetir o que eu já tenho dito aqui: a primeira congregação que você faz parte não é a Assembleia de Deus Avenida Brasil, Convenção Abreu e Lima. A sua primeira congregação é lá na sua casa, é lá no seu quarto, é lá com a sua família, é a sua primeira igreja. Agora vem para o culto bonito, cantando, dando glória a Deus, e só a esposa sabe como é que ele é em casa, só os filhos sabem como é que ele é em casa. Aí não tem testemunho dentro de casa, não tem testemunho dentro do lar. E eu fico me perguntando, se a salvação do teu filho, olha para cá, se a salvação do teu filho dependesse do estilo de vida que você tem dentro de casa, será que ele ia para o céu ou ia descer para o inferno? Eu fico me perguntando, se a salvação da sua esposa, deixa eu mudar um pouco a retórica, eu fico me perguntando, se a salvação da sua esposa dependesse de uma palavra sua, será que ela ia para o céu ou ia para o inferno? Irmãzinha, tenta imaginar se Jesus se apresentasse para você e dissesse assim: irmã Maria, eu já estou voltando agora para arrebatar a minha igreja, e o seu marido, ele só vai entrar aqui no céu dependendo da palavra que a senhora me disser agora. Ele é crente em casa, ele é exemplo em casa, ele é esse crentão todinho que ele é na igreja. Lá dentro de casa tinha gente que ia titubear. Eu penso que tem maridos que não ia chegar nem no céu da boca da onça, quanto mais nos céus dos céus, aonde habita o santo dos santos, onde toda honra e toda glória é dada a ele próprio. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer salvar sua casa, Deus quer salvar sua parentela, Deus quer salvar seus irmãos, Deus quer salvar os seus filhos. Mas o maior instrumento que ele está dizendo e gritando lá do céu: eu quero usar esse instrumento, não é o pregador, não é o pastor, não é o cantor, ele quer usar você que está lá dentro dessa casa. Segure a mão do seu irmão e pergunta para ele assim: o povo da tua casa ficava na arca ou saía correndo? Pergunta aí para o irmão do outro lado: e aí? Pergunta aí para ele: e aí? A tua família ficava lá dentro ou saía correndo? Percebem como o investimento que Noé faz durante 100 anos? Irmão, salvar a família não é da noite para o dia, não é dentro de uma semana. Eu estou falando que fora os 500 anos de vida que Noé teve, eu estou dizendo que ele gastou 100 anos, diga comigo, 100 anos. 100 anos investindo pesado, para quê? Para colocar a família dentro da arca. E quando ele conseguiu colocar a família dentro da arca, mesmo na falta de chuva, a família disse: a gente não sai. Por quê? Porque a gente sabe o homem de Deus que habita dentro do meu lar. Quem diz amém, meus irmãos? Existem algumas coisas que Noé conseguiu fazer. Noé conseguiu trabalhar junto com a família na construção da arca. Gênesis 7, versículo 1 diz que Noé conseguiu entrar com a sua família dentro da arca. Noé trabalhou junto com a sua família. Noé entrou junto com a sua família para a arca. Noé também saiu junto com a sua família. Observe a sua Bíblia, está aberta. Gênesis 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Noé entrou junto com a sua família na arca. Gênesis capítulo 8, versículo de número 18, nos diz assim: então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Escute, Noé trabalhou junto com a família na obra de Deus. Noé
entrou na arca junto com a sua família. Noé saiu junto com a sua família. Para entrar na arca, ele entra junto. Para sair da arca, ele sai junto. E o texto nos leva à compreensão. Versículo 20 do capítulo 8: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Escute-me, por favor. O que é que o texto nos traz à compreensão? Houveram 4 coisas que Noé conseguiu fazer junto com a sua família. Em primeiro lugar, ele conseguiu fazer a obra de Deus junto com a sua família. Em segundo lugar, ele conseguiu entrar na arca junto com a sua família. Em terceiro lugar, ele conseguiu sair de dentro da arca junto com a sua família. E em quarto lugar, quando ele levanta o altar de holocausto, ele está junto com a sua família. Me escute, sabe qual é uma das maiores tarefas que Deus está delegando para os casais, para os lares, para os homens, para as mulheres? É essa a mensagem: junte a sua família. Levante a mão para você e repita comigo: juntemos as nossas famílias. O diabo é o maior inimigo da família. Escute bem, o diabo não tem família, e é por isso que ele odeia a sua família. A família, ela tem uma relevância tão grande para Deus, que se você nunca percebeu, perceba agora. Jesus, quando veio à terra, ele tinha 3 anos para cumprir o seu ministério. Apenas 3 anos. Era pouco tempo para tantas obras que ele tinha para realizar. Eu estou falando que Jesus tinha apenas 3 anos de ministério, de maneira que nos leva à compreensão que Jesus não tinha tempo de sobra para perder tempo. O tempo era pouco para tanta coisa que ele tinha para realizar. Entretanto, quando você abre o evangelho escrito por João, você percebe que o primeiro milagre que vai marcar o início do ministério de Jesus Cristo, ele resolve fazer aonde? Em uma festa de casamento. Escute-me bem, Jesus poderia iniciar o seu ministério ressuscitando a mortos, ele poderia iniciar o seu ministério curando os leprosos, os enfermos, os cegos, mas não, ele resolve começar o seu ministério em uma festa de casamento. Para quê, pastor? Para mostrar para todos nós que casamento e que família ainda é prioridade de Deus na terra. Vou repetir: casamento e família ainda é a prioridade de Deus na terra, e é por essa razão que o diabo quer destruir o seu casamento, quer destruir a sua família. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está entendendo? Porque é que o diabo luta para destruir o teu casamento, destruir os teus filhos, desestruturar a tua casa, acabar com a tua família por completo. E me permita a franqueza e a transparência: existem pessoas que estão dando brecha para o diabo, para a destruição da sua própria casa. Eu estou dizendo que Noé está nos mostrando a responsabilidade que todos nós devemos ter de juntar a nossa família. Mas em contrapartida, existem lares que, ao invés de se preocupar em juntar a sua própria família, parece que estão cooperando para que ela esteja dividida, separada. Eu não consigo entender, e me permita, aqui é uma questão pessoal do pastor Tiago, eu não consigo entender, compreender como é que pode um homem fazer parte de uma igreja e a esposa resolve fazer parte lá de outra congregação.
direção, a esposa é de um lugar, o marido é do outro, os filhos, cada um está em uma igreja. Isso é uma casa que está separada, está dividida. Jesus disse: um reino dividido não pode permanecer intacto, não pode subsistir. Mas me ouça, você precisa juntar a sua família. Tem marido que vai para a igreja sozinho, a esposa chega 3 horas depois, acaba o culto, a mulher vai na frente, o marido vai depois, há uma separação. Meu irmão, se quando a família está junta, o diabo ainda luta para tentar destruir e acabar, imagine uma família que está separada, que não há unidade, unicidade, fraternidade, comunhão. Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus está delegando a você aqui esta noite: junte a sua casa, junte os seus filhos, junte a sua família, coloquem todos debaixo da mesma tenda, da mesma arca. Deus quer abençoar a sua casa. Bote a mão no ombro do seu irmão e diga assim para ele: junte a sua família. O que é que você está fazendo para juntar a sua família? Noé fez a obra junto com a família ou separado? Junto ou separado? Noé entrou na arca junto ou separado? Noé, quando saiu da arca, saiu junto ou saiu separado? Quando Noé foi levantar o altar, levantou junto ou levantou separado? Junte a sua família. Amados, existem responsabilidades que são nossas e não são de Deus. E às vezes, quando nós não assumimos as nossas responsabilidades e fracassamos, nós queremos terceirizar a consequência para Deus. Se meu casamento está assim, é porque Deus quer. Se a minha família está assim, é porque Deus permitiu. E às vezes não é porque Deus quer, é porque eu não assumi o papel de juntar a minha casa. Quem diz amém? Quanto tempo eles passaram dentro da arca, pastor? 370 dias. E é interessante que quando as águas do dilúvio caíram na terra, diz o texto que o maior monte foi coberto de águas. Foi tanta água que as águas suspenderam a arca, levantaram a arca do solo. E quando a arca foi levantada do solo, o que foi que aconteceu, pastor? A arca começou a fazer uma grande viagem dentro da terra. E a viagem foi tão longa que os registros nos mostram que a arca de Noé, ela foi parar lá em cima do Monte Ararat. Foi mais de um ano a arca sendo conduzida por onde Deus queria que a arca fosse. As águas suspenderam a arca, e a arca não ficou andando aleatoriamente. Foi Deus quem conduziu a arca até o cume do Monte Ararat. E você sabia que Deus quer conduzir a sua família? Você sabia que Deus quer conduzir a tua casa? Mas para Ele conduzir a sua família, diga comigo: a minha família precisa estar dentro da arca. Um ano andando no sobrenatural, era Deus quem guiava, que orientava. Interessante que Gênesis capítulo 6, abra sua Bíblia, veja o que diz. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Olha o que diz: então disse Deus a Noé, repete comigo, Deus falou com Noé. Antes de Noé colocar o povo para dentro da arca, Deus falou com Noé, diga amém. Gênesis capítulo 9, vira a página. Versículo 8. Como é que diz? Falou Deus com quem? E com quem mais? Com Noé e com seus? Antes de entrar na arca, Deus falou só com
Mas depois que eles entraram na arca, que passaram pelo processo da arca, quando Deus vai falar com Noé, Deus não fala mais só com Noé, Deus fala com Noé e com a sua família. Deus falar conosco é muito bom, sim ou não? Agora, Deus falar conosco e com a nossa família é um negócio melhor, é ou não é? Sim ou não? Mas isso só aconteceu quando Noé conseguiu colocar a sua família dentro da arca. Sabe qual o desafio que Deus está colocando sobre os seus ombros? Coloque a sua família dentro da arca. Você que é jovem, que é adolescente, o meu pai não é crente, pastor, a minha mãe não é crente. Deus te levantou nesta casa como coluna para você colocar a sua família dentro da arca. Pastor, faz muitos anos que a minha mulher não é crente. Deus quer usar você para colocar ela dentro da arca. Deus quer usar você, minha irmã, para colocar o seu marido dentro da arca. Eu sou o instrumento que Deus quer usar para colocar a minha família dentro da arca. Qual o problema disso, pastor? O problema disso é a responsabilidade, porque às vezes nós estamos muito acostumados a só querer dizer assim: eu estou orando para Deus fazer, eu estou orando para Deus falar, eu estou orando para Deus salvar, eu estou orando para Deus viabilizar. A gente sempre coloca tudo para Deus, é a teologia sempre da vertical. Eu só espero por Deus, Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai mudar, Deus vai providenciar. E às vezes Deus está dizendo assim: eu levantei você aí dentro, porque eu quero fazer, rapaz, agora eu quero usar você para colocar ele dentro da arca. E aí a minha vida e meu comportamento falam infinitamente mais do que as minhas palavras. É por isso que o exame aqui é de introspecção. Como é que eu tenho sido dentro do meu lar? Eu me lembro que eu não me lembro qual foi o pastor, não sei se foi o pastor, saudosa memória, o pastor Vladimir, ou se foi o pastor Paulo, mas foi algum desses dois pastores aqui, e resolveram me apresentar, não sei se foi para diácono, para auxiliar na época, e ele chamou Mônica aqui, e ele perguntou assim para ela: ô minha irmã, me diga uma coisa, esse grandão aí, ele é esse crentão todinho que ele é na igreja, lá em casa também? Foi assim, irmã Mônica? Irmã Mônica, foi assim? Foi? Ela nem ouviu? O pastor perguntou assim: esse Tiago, esse grandão, ele é esse crentão todinho que é aqui na igreja, lá em casa também? Foi assim? Escute, irmãos, a pessoa que tem mais legitimidade de asseverar a fé que você tem são aqueles que moram com você dentro da sua própria casa. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Depois de tudo isso, depois do choro, do pranto, da labuta, do serviço, de passarem pela arca, de Noé ser agraciado por Deus, de conseguir salvar a sua família mediante a palavra e o exemplo que ele teve, o texto vai culminar com Gênesis capítulo 9. Olha o que diz. Capítulo 9, versículo 9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós. Diga amém. Sabe o que Deus falou com Noé, depois que eles saíram da arca?
Deus estabeleceu uma aliança com a família de Noé. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, olha o que Deus diz para Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olhe para cá. Deus tem uma aliança com as famílias. Eu vou repetir isso aqui. Deus tem uma aliança com as famílias. Mas nós vivemos um tempo em que para muitos as famílias não têm mais valor nenhum. Um dia desse, eu conversando com o irmão, alguns anos atrás, o irmão morava com teoricamente a esposa dele, mas não eram casados, estavam morando há quase 10 anos, e terminou o culto, o irmão disse assim: pastor, ora por mim. Eu disse: eu oro. O senhor quer que eu ore pelo quê? Ele disse: ore para Deus confirmar. Disse: confirmar o quê? Porque eu e a minha esposa, 10 anos morando junto, eu e a minha esposa, nós estamos orando para Deus confirmar. Disse: confirmar o quê? Confirmar o casamento. Se ele confirmar, a gente vai casar. Eu disse: tenha vergonha, irmão, vai botar aliança no dedo, que o senhor já está casado há muito tempo. Tem que orar para confirmar o quê? Já está morando junto. Hoje em dia é passivo de que você escute até no círculo de oração: irmãzinha, se o teu não está te valorizando, Deus vai tirar e vai mandar outro que vai te valorizar. É mentira, é mensagem do diabo. Porque Deus não destrói uma família para construir outra, meu filho. Você leu isso aonde? Em Macabeus capítulo 2, foi? Mas a ideia, a figura de família hoje está assim: assim não dá, pei, bufo, tom, vai para lá, vem para cá e vão para outro. Não, Deus tem aliança com as famílias, e Deus quer abençoar a sua família. Agora, para isso você precisa abdicar do seu eu, do seu egoísmo, das suas razões, das suas presunções, abdicar de todas estas coisas para declarar: eu vou investir pesado na minha mulher, na minha casa e na minha família, porque Deus tem aliança com a nossa família. Gênesis 9:13. Eu encerro com esse texto. Olha como Deus vai concluir o assunto com Noé. Repete comigo: o meu arco. Diga mais forte: o meu arco. Tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e você. Quando Noé saiu da arca com a sua família salva, que levantaram o altar, a família junta, unida, salva, Deus disse assim: vou deixar um sinal para confirmar a Noé a aliança que eu estou fazendo com a família dele. Qual foi o sinal que Deus colocou no céu? Não escutei. Qual foi o sinal? Qual foi o sinal? Errado. O sinal que Deus colocou não foi um arco-íris. Pergunta-me, diga aí, pastor, qual foi o sinal? Diga comigo: foi um arco. Deus não colocou arco-íris como sinal. Diga comigo: Deus colocou um arco. Tem diferença, pastor? Muita. A palavra íris foi um acréscimo que foi feito para arco-íris. O que Deus falou com Noé foi: eu vou colocar o meu arco como sinal no céu, para que todas as vezes que apareça você saiba: eu tenho aliança com as famílias. Por que não foi arco-íris, pastor? Porque a palavra íris é uma palavra grega que significa mensageira da palavra. O que é isso, pastor?
era uma deusa chamada deusa Hera, que era a esposa de Zeus. E a mitologia dizia que essa deusa, ela tinha um chalé pendurado no corpo dela, e como ela era a mensageira da palavra, a crença dos deuses é que ela vinha voando sobre os ares para trazer exatamente a mensagem para os homens. E a crença é que ela voava com tanta velocidade que o chalé de tinta que ela carregava preso no seu corpo ia deixando rastros da tinta no céu, e ficava a marca do arco-íris. Essa é a crença mitológica. Agora, Deus não disse que deixou o arco-íris, Deus disse que deixou um arco. Agora olha para cá. Dentre os instrumentos da batalha, no contexto cultural do Antigo Testamento, qual era uma das maiores ferramentas para um homem no campo de batalha? Era o arco e a flecha. Eram os arqueiros que iam na linha de frente, pegavam a flecha da aljava, colocavam no arco e atiravam para minimizar e diminuir o exército adversário. Quando Deus disse para Noé: olha para o céu, eu estou pendurando no céu o meu arco. Qual é a compreensão, pastor? A compreensão é que todo arqueiro, todo soldado, quando conclui a batalha e volta para o arraial, ele pega o arco dele e pendura o arco dele, de maneira que quando os soldados olham para o arco do arqueiro pendurado, aquilo é uma mensagem codificada: a batalha terminou, estamos no tempo de paz. Sabe o que é que Deus está dizendo para Noé? Noé, tu salvaste a tua família pela arca, eu tenho uma aliança com a tua família, e a demonstração da aliança que eu faço com você é exatamente essa: olhe para o céu. E quando ele olhou, Deus pendurou o arco dele, como quem diz assim: Noé, o tempo da aflição passou, o tempo da guerra passou, eu acabei de pendurar o meu arco e estou gritando para a sua família: é tempo de paz, é tempo de prosperidade, é tempo de livramento, é tempo de bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Você pode ficar de pé comigo essa noite, em nome de Jesus? Fica de pé comigo essa noite, em nome de Jesus. E eu queria que, por gentileza, você frente a frente com seu irmão, diga assim para ele: Deus está pendurando o arco aqui hoje. Diga para o irmão do outro lado: Deus está pendurando o arco aqui hoje. Qual é a mensagem que Deus está trazendo para nós, pastor? Abraça quem está do teu lado e diga assim para ele: o tempo de guerra está acabando na tua casa. É tempo de paz, é tempo de paz, é tempo de prosperidade, é tempo de bênção de Deus, é tempo de fraternidade, é tempo de amor. Escute, Deus está quebrando toda a ferramenta do diabo aqui hoje, preparada contra a tua casa, preparada contra o teu lar, preparada contra a tua família, aquela Dalila do inferno, aquelas drogas do maligno, aquele álcool. Levante a mão para o céu, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele está quebrando, ele está desfazendo, ele está neutralizando e está gritando para a sua casa que hoje é tempo de paz, é tempo de vitória. Estou pendurando o arco e olha o sinal que eu estou deixando para você aqui nesse lugar. Levante a mão para o céu e diga bem forte comigo: é tempo de paz. Diga bem forte: é tempo de paz. Diga: a guerra vai acabar, a guerra vai acabar, o embate vai acabar, Deus vai entrar com paz na tua casa, minha filha. Escute essa palavra aqui hoje: Deus vai entrar com paz no teu lar, e o sinal Ele está deixando. Estou pendurando o arco, a guerra acabou, o tempo de cantar chegou. Ore calamandara chore me candaramaias. Satanás quer ver o teu lar em pé de guerra. Satanás quer ver a tua família arruinada.
destruída. Mas pelos olhos da fé, veja Deus pendurando o arco aqui hoje e dizendo para você: esse tempo de luta está passando, te prepara para viver uma nova lua de mel no teu casamento. Deus vai dar um giro de 360 graus na tua casa, e quem esperava a tua queda, a tua falência, a tua desgraça, a tua miserabilidade, vai ver você de cabeça erguida, levantando a bandeira da vitória. Escute essa profecia: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu quero apresentar esta casa diante de ti. Quero apresentar esse casamento. Quero apresentar essa família que talvez tenha entrado aqui hoje vivendo grandes empates, desafios. Surimicandaramara, surimicandaramia. Talvez, Senhor, até pensando em desistir do casamento. Entra neste lar hoje com grande providência, Senhor. Dá um abraço na alma dessa família. Repreenda Satanás que quer destruir esse lar. Repreenda a fúria do maligno que quer envergonhar esta casa. Mas a tua palavra vem sobre nós esta noite como um martelo que quebra o coração de pedra, o coração incrédulo, insensível, para trazer uma palavra de vitória para esta casa, para essa família, para este jovem, para esse adolescente. Há um tempo de abundância vindo para o teu lar, há um tempo de abundância vindo para a tua casa. Levante as suas mãos para os céus, abre a tua mão e fecha e toma posse dessa palavra. Que esse lar seja abençoado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A minha família ensina a tratar, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Deus abençoe. Que essa palavra alimente a sua vida, para que através de você a sua família seja influenciada para entrar na arca, para permanecer na arca até o dia da volta de Jesus. Quem diz amém, meus irmãos?